A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amado, nós estamos aqui para trazer mais um resumo da revista da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estudar a lição 7, a mordomia dos dízimos e oferta. Então é uma lição muito importante e o texto áureo está aqui em Malaquias capítulo 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3:10. E a verdade prática diz, a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Bem, a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Malaquias, versículo 3, de 7 a 12. O nosso objetivo geral é explicitar que a entrega do dízimo e das ofertas é um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Falou tudo aqui esse objetivo, né? Bem, eu queria te fazer só um convite. Se você ainda não se inscreveu aí no nosso canal, se inscreve aí, tá? Se já se inscreveu, dá o seu like, deixa a sua opinião aí, o seu comentário. E não deixa de dar um toquinho no sininho não, para quando surgir vídeos novos você possa recebê-los, tá? Então nos ajuda aí a ranquear aí o nosso canal, e sabendo que a única finalidade que nós temos é de divulgar a palavra de Deus, né? Nós sempre estamos colocando aqui toda semana um vídeo do resumo, né? Um resumo da Escola Bíblica Dominical, mas também colocamos outros vídeos. Você pode entrar lá no nosso canal, eu sei que já está nele, dá uma olhadinha lá que tem alguns vídeos interessantes que você vai gostar, tá bom? E ore por nós também, Deus te abençoe, tá? Continue aí até o final. Bem, então hoje nós vamos falar sobre dízimo e sobre as ofertas, né? Nós partimos do seguinte princípio: o dízimo é bíblico, né? E nós sabemos que os dízimos e ofertas, eles pertencem a Deus. Nós não pagamos o dízimo, nós damos o dízimo e damos as ofertas. Porque a Bíblia diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo é dele, né? Nós estamos aqui como mordomos para administrar aquilo que não é nosso, aquilo que é de Deus. Então tudo que vem à nossa mão é Deus que nos dá força para conseguir. O dízimo, ele no momento, nessa pós-modernidade, ele é um assunto muito polêmico, certo? Ele não é polêmico porque a Bíblia, por causa da Bíblia, ele é polêmico porque as pessoas hoje, né, não aceitam dar o dízimo e dar suas ofertas, porque não tem assim uma passagem bíblica bem clara dizendo para dar o dízimo no Novo Testamento. Então as pessoas por aí já criam um certo problema para dar o dízimo, e também devido, né, o mau uso do dízimo de alguns pastores, de alguns líderes ou apóstolos, sei lá, há muita reclamação da forma como o dízimo é aplicado, não tem transparência, ninguém sabe o que se faz, e muitas pessoas, né, têm entendido que alguns líderes não têm tratado a igreja como igreja, mas como empresa. Então, tratando a igreja como empresa, eles usam os dízimos e as ofertas para se enriquecer, né? Muitos líderes estão cada dia mais ricos, né? Então tudo isso aí tem se tornado um obstáculo para muitas pessoas dar o seu dízimo e as suas ofertas. Graças a Deus que a minha igreja ela não tem esse problema, né? Nós temos um líder que realmente posso chamar de honesto, é uma pessoa que tem administrado com zelo as finanças da igreja, com transparência. Então, da minha igreja eu não tenho nada que reclamar, é uma bênção, né?
Mas muitos não têm esse privilégio, e por causa disso eles deixam de fazer uma coisa que é bíblico, né? Eu, desde que aceitei Jesus, o meu desejo foi de dar o dízimo. Eu nunca tive problema para dar o dízimo, sempre dei o dízimo com o maior prazer, certo? Nunca entrei nesse detalhe, se no novo ou não. O princípio já está lá, da organização de Deus, né? É dar 10%. Se dá o dízimo, dá 10% é difícil, dá 15%, dá 10%, dá 20%, né? Bem, então nós vamos entrar nesse assunto, que é polêmico, porque as pessoas, por causa dessas coisas que eu já apresentei aqui, entendeu? Mas a Bíblia, ela não tem dificuldade nenhuma, é só você interpretar ela direito. O princípio já está estabelecido no Novo Testamento. Há muita coisa no Novo Testamento, né, que está corroborado pelo Velho Testamento, mas tem muita coisa que no Novo Testamento, no Velho Testamento, só tem o princípio, como é o dízimo, né? Mas todos nós que sabemos que não tem como se manter a obra a não ser com o dízimo e com as ofertas. Eu não conheço outro meio, certo? Estabelecido por Deus a não ser o dízimo e as ofertas. Então, o dízimo e as ofertas, primeiramente, para mim é um ato de amor, porque eu quero abençoar a obra de Deus, porque eu sou abençoado por Deus. A obra é de Deus, a obra não é do homem, entendeu? Então vamos ver aqui as fontes de recursos da igreja local. Então a igreja, ela só pode funcionar, os seus recursos, né, estabelecido pela palavra de Deus, ela só pode vir pelos dízimos e pelas ofertas. Não tem outro meio de se manter a obra de Deus. Não tem como você fazer evangelização, você fazer a obra missionária, enviar missionário, entendeu? Ajudar os órfãos, ajudar as viúvas, ajudar, que isso aí num contexto são os necessitados. Não tem como você fazer construção, aumentar um templo, dar um conforto para os membros, se não for através dos dízimos das ofertas, né? Agora, vamos ver aqui a questão da obrigatoriedade. É obrigado a dar o dízimo ou não? Vamos ver isso no decorrer dessa lição, tá bom? Então, não tem outro meio de você abençoar a casa de Deus a não ser através do dízimo e das ofertas. Então, desde a história da igreja, né, não se trata, portanto, de uma prática que começou por imposição ou de uma pessoa ou de um grupo ou denominação, mas pela necessidade natural da obra. Então, o dízimo e as ofertas é uma necessidade natural da obra, ela precisa, entendeu? Então, isso aí não tem dúvida. Bem, número 2 aqui, cuidado com os recursos externos. Bem, o autor aqui traz uma situação que às vezes acontece realmente, que eu já sei disso, né? Por exemplo, com base na Bíblia, os recursos financeiros da igreja evangélica jamais devem ser provenientes de governo, senão ele vai ter que ficar comendo na mão do governo. A igreja é autônoma, ela não tem que estar sendo serva de governo, para fazer o que o governo quer, pregar o que o governo quer, né? Isso aí não tem nem cabimento. Então, a igreja, ela não deve depender do Estado, para também não ficar na mão dele. A igreja tem que ter liberdade para pregar o que está na palavra, não o que o governo quer, como acontece em alguns países. Então, a nossa missão divina é que Deus guarde a igreja local de envolvimento com práticas ilícitas aos olhos de Deus. Por quê? Porque jamais a igreja deve ser proveniente de governos, de órgão público ou organismo financeiro. Então, a igreja não deve depender de órgãos públicos ou de organismo financeiro. Se ela depender, já era. Ela vai ter que fazer, vai ficar na mão deles. Igual tem igrejas que ficavam na mão de político, né? Tem igrejas que estão na mão de político. Políticos ajudam, mas depois ela fica na mão dele. Isso aí perde a autoridade. O problema é esse, entendeu? Agora o autor traz aqui outras fontes de recursos. Por exemplo, a igreja local, se ela tiver um centro social de amparo às pessoas vulneráveis, não há impedimento para que o poder público envie recursos para tal ação social, desde que não haja desvio também, porque no Brasil é comum isso, entendeu? O governo manda o dinheiro para determinada ação e depois vai para a bolsa de pessoas,
né? Não vai cumprir aquele propósito. E até conchavo nisso. Então, desde que haja honestidade, transparência, tudo bem, é uma ação social, né? Então, aí é diferente, mas tem que ter transparência também, tem que ter honestidade, certo? Entretanto, é necessário cumprir as prescrições legais, para que não haja possibilidade de qualquer aparência do mal. Do jeito que as coisas estão hoje, propina à vontade, né? Então, tudo tem que ter transparência para que não haja maus pensamentos. Então, a aparência do mal, às vezes, é pior do que o próprio mal. Entendeu? Então, qualquer situação em que a gente lida com o poder público, tem que ter transparência, para não dar uma má impressão. Agora, o autor fala aqui de uma coisa bem interessante. Ele diz assim, ó, também, a igreja jamais deve lançar mão de bingos, rifas e outros jogos de azar para aumentar suas receitas, aumentar sua renda, entendeu? Isso é pecado, desagrada a Deus. Então, a igreja tem que tomar cuidado. A igreja não é clube para ficar usando bingo, entendeu? Aí descaracteriza a igreja, gente. A igreja é para pregar o evangelho, é para viver uma vida de santidade separada do mundo, para ela poder ter a autoridade de Deus para pregar o evangelho, invadir o mundo com a palavra de Deus, com oração, com jejum. Agora, se a igreja deixa invadir, tem jogo de bingo, tem rifa, tem jogo de azar, tem sinuca, tem tudo isso para aumentar a renda. Daqui um dia vai ter a loteria ali dentro também. Aí, cara, perde a autoridade, aí fica descaracterizado, aí tu não sabe mais o que é mundo e o que é igreja. Tem que ter diferença, entendeu? E o escritor aqui diz que isso aí deve ser evitado na igreja, porque isso é pecado, né? Então, nós vamos ver aqui a base bíblica para o dízimos e oferta. Bem, base bíblica. Primeiramente, os dízimos no Antigo Testamento. Muitos acusam de legalismos que observam a disciplina do dízimo e das ofertas. Se alguém dá dízimo, oferta ou cobra, ele é chamado de legalista. Ele está dando dízimo, porque dízimo é da lei. Bem, para começar, o dízimo começou com Abraão. A primeira vez que a gente ouve falar em dízimo na Bíblia é quando Abraão chegou e deu dízimo de tudo que tinha. Abraão era muito rico e abençoou Melquisedeque, certo? Então, nós observamos que a origem desse dízimo vem de Abraão, o patriarca, não vem da lei. A lei veio, acho que 400 anos depois, né? Ou 430, uma coisa assim. Então, a gente o dízimo não é da lei, certo? Agora, como ordenança divina, veio da lei. Abraão deu por espontânea e livre vontade. Ele deu por generosidade, ele deu por prazer. Aliás, o dízimo que nós damos hoje é diferente da lei, não é por imposição, não é por obrigação, é como Abraão deu, de livre e espontânea vontade. Por isso que o dízimo não vem da lei. Porque nós não damos, eu não considero o dízimo como, eu sou obrigado a dar o dízimo. Eu dou o dízimo por um problema de consciência, entendeu? Por amor, por prazer e porque eu quero ver a obra de Deus funcionar. Entendeu? Quem é que pode ajudar a igreja? Só os crentes mesmo. Quem ajuda a igreja é a igreja. A igreja não deve estar dependendo de ninguém, a não ser da igreja mesmo. Mas dá o dízimo como Abraão deu, sem imposição. Dá por prazer. Abraão, ninguém obrigou ele a dar nada, ele deu porque quis. E o dízimo no Novo Testamento, ele funciona assim, você dá por prazer. Dá porque quer. Aí você fala, eu não sou obrigado a dar dízimo, ninguém tem nada com a minha vida. Amém. Mas eu não tenho nada com a vida de quem não dá, mas ninguém também tem nada com a vida de quem dá. Quem não quer dar, não dá. Quem quer dar, dá. Vamos ver de quem vai ser o prejuízo. Eu nunca vi ninguém que é um dizimista fiel, abençoa a obra com prazer, que ele reclamou algum dia. Não. Entendeu? Aí, às vezes, as pessoas vão ver a vida de um dizimista fiel. A pessoa fala, porque, tá vendo? Aparece essas fotos aí, o pastor com a mesa farta e o dizimista com a mesa vazia. Bem, na nossa igreja não acontece isso, não. Não sei
Se aí, então é por aí, porque na nossa igreja, o dizimista tem a mesa farta também, entendeu? O dizimista. Então, esse negócio de que o pastor está com a mesa farta, o dizimista está com a mesa vazia, passando fome, a casa caindo, na nossa igreja não acontece isso não. É bem diferente. Na nossa igreja, todo dizimista é próspero. Todos são prósperos. Não depende... Passa as provas normais. Não é porque você dá dízimo que você vai ficar blindado. Você não vai ter luta, não vai ter prova, não vai passar por problema nenhum. Isso aí não existe. Deus não prometeu isso não. Certo? Então não é porque eu dou o dízimo que eu não vou passar nenhum problema. Vou passar. Mas é um deserto passageiro. Certo? Agora, eu não conheço essa história de que só a mesa do pastor que recebe o dízimo que está completa e a mesa do dizimista ele está passando fome e a casa caindo. Essa história na minha igreja não existe não. Está todo mundo bem, graças a Deus. Certo? Alguém pode até passar necessidade passageira, normal da vida. Certo? Então, o dízimo também, ele é do Senhor. Certo? Então, você não vai fazer uma barganha. Eu vou dar 10% e Deus vai ter que me dar 500%. Bem, eu não conheço isso na Bíblia. Barganha com Deus? Não. Agora, uma coisa eu te digo. Deus não fica no prejuízo com ninguém. Eu nunca vi na Bíblia e nem na prática alguém dar mais para Deus do que receber dele. Deus não vai ficar no prejuízo de ninguém. Olha, você nunca vai dar mais para Deus do que ele dá para você. Só em você estar com saúde aqui me olhando, você já está bem pra caramba e não sabe. Então não pense você que dízimo é barganha, oferta é barganha. Os pregadores da prosperidade que ensinam isso, mas isso não é bíblico. Então, não é barganha, mas Deus não vai deixar no prejuízo não, porque Deus, vou repetir, ninguém nunca vai dar mais para Deus do que Deus dá para a pessoa não. Deus não deixa isso acontecer não, entendeu? Porque Deus, ele ama o que dá com alegria. E ele recompensa não é só com dinheiro não, ele recompensa com saúde, ele recompensa com saúde emocional, saúde espiritual, ministerial. O homem é um espiritual no corpo, então ele não pensa só em dinheiro não. Esse devorador que ele repreende, pode ser em qualquer área da nossa vida, pode ser no casamento, pode ser financeira, pode ser espiritual, pode ser ministerial, pode ser emocional. Deus recompensa agora, nós temos que fazer a nossa parte, certo? Não é porque eu estou dando dízimo que eu não vou passar prova nenhuma, vou viver no céu. No mundo tereis aflições. Agora um dia vai ser recompensado, certo? Você pode ter certeza disso. Então o objetivo do dízimo do Antigo Testamento era para manter a tribo de Levi. Por quê? Porque a tribo de Levi, ela foi escolhida por Deus para trabalhar no tabernáculo. Deus falou, olha, vocês não vão trabalhar na vida material, vocês vão cuidar da minha obra. E eu vou sustentar vocês através do dízimo e das ofertas. Então, o dízimo é para isso, para manter obreiros. No Velho Testamento está bem claro isso, entendeu? Agora, vamos agora ao dízimo no Novo Testamento. Os estudiosos da Bíblia eles usam bastante esse versículo aqui de Mateus 23, que diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olha só, Jesus aqui é duro na peleja. Ele diz assim, ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita. Jesus lidava com hipócritas. E hipócrita ainda existe. Os discípulos estão aí, né? Desses fariseus. Pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Entretanto, ao mesmo tempo, né, ele declara, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, Jesus aqui não proíbe ninguém de dar dízimo, certo? Ele não proíbe. Então, aqui o Senhor denuncia o legalismo e a hipocrisia dos fariseus, não a entrega do dízimo. É isso que a gente tem que entender, entendeu? Mesmo. Vejamos dois propósitos do dízimo hoje. Antes eu quero dizer o seguinte, as pessoas chegam, olha, eu não vejo no Novo Testamento nenhum versículo que mande eu dar dízimo. Eu também digo, eu não vejo no Novo Testamento nenhum versículo que proíbe eu de dar o meu dízimo.
Assim como pode não ter um versículo como no Velho Testamento que fala, que manda você dar o dízimo, assim também não tem nenhum versículo que proíba eu de dar o meu dízimo. Não tem. Entendeu? Então, da mesma forma que não tem para dar, não tem para proibir também. Então, eu dou porque o princípio está no Velho Testamento. Existem muitas coisas que não tem no Novo Testamento, explicitamente, que nós praticamos, que não tem no Novo Testamento, mas tem o princípio dele no Velho Testamento. Entendeu? Tem o princípio dele no Velho Testamento. É um princípio, é uma tradição, e eu não vejo outro meio de se manter uma obra honesta, a não ser através dos dízimos e das ofertas. Entendeu? Então, isso aí que a gente precisa entender. O dízimo é necessário para manter um ministério de tempo integral, entendeu? Não tem como a igreja ter um pastor à disposição dela e obreiros necessários à obra. Cada igreja tem o seu critério, né? Se não houver dízimo nem oferta, vai como? Como vai pagar a luz? Como vai pagar a água? Como vai pagar as despesas ordinárias, funcionários? Como? Tem que ter oferta e dízimo. Vai pedir quem o dinheiro? Né? Agora, se eu não ajudar a obra de Deus, quem vai ajudar? Será que um dia eu não vou dar conta da minha omissão de não ajudar a obra de Deus aqui na terra? Já que eu sou um cristão, já que eu faço parte do corpo de Cristo, será que ao invés de eu ficar só criticando e falando mal, não seria melhor eu procurar uma igreja da qual eu possa me identificar com ela? Uma igreja local? Já que você tem o teu nome escrito no livro da vida, custa nada, em vez de ficar criticando os dizimistas, é orar a Deus e pedir uma direção a Ele, e Deus não vai deixar de te dar essa direção, não. Entendeu? Agora, você que é dizimista e está pressionado para não dar, continua. O princípio está na palavra de Deus. Entendeu? O dízimo é necessário para assistência social também. Entendeu? Para as pessoas carentes. É claro que uma igreja indiferente ao sofrimento das pessoas, a pessoa fica com o pé atrás de dar o dízimo, né? Não tem esse negócio, não, eu dou. Não, eu dou se estiver bem usado, igual na minha igreja. Eu sei que é usado, é bem usado. Então eu dou com prazer. Agora, se eu vou dar um dízimo numa igreja, onde o pastor ganha 150 mil por mês, e tem uma equipe que ganha muito mais, como é que eu vou dar dízimo numa igreja dessa? Que quando chega uma pessoa necessitada, carente, pobre, não ajuda ninguém, aí eu não vou dar o dízimo, eu não vou deixar de dar o dízimo, não vou dar ali. Mas tem uma igreja na terra que vai se encaixar no perfil da palavra de Deus. Não é porque uma igreja, o pastor, está fazendo mau uso do dinheiro, está ficando rico com o dinheiro, não está ajudando ninguém, só está pensando nele e na família dele, que eu vou deixar de cumprir a Bíblia. Não, é igual a pessoa, eu não quero aceitar a Jesus porque eu não creio em Deus, eu sou ateu. Ah, tá bom, então eu não vou aceitar Jesus também, você é ateu? Não, quem quiser não aceitar Jesus não aceita, quem não quiser continuar servindo a Ele não serve, quem quiser ser ateu vai ser. Agora eu não, eu creio em Deus e aceitei Jesus como meu Salvador e tenho certeza da minha salvação. Eu tenho essa liberdade, isso aí não vai me omitir. Então, querido, então não é porque tem uma igreja ali que aplica mal o dízimo que eu vou generalizar. O dízimo não tem nada a ver com isso não, eu vou dar num lugar onde está sendo bem aplicado. É isso que eu tenho que ver. Eu não posso ser uma pessoa insensata. Eu não posso generalizar. Entendeu? De jeito nenhum, não foi isso. Jesus não está olhando quantidade também não. Entendeu? Ah, eu não dou dízimo porque meu dízimo é pequeno. A Bíblia diz que quem não é fiel no pouco, também no muito, não vai ser não. Entendeu? Outra coisa importante, aquela viúva, quando ela estava dando a oferta dela, Jesus olhou para aquela viúva, viu ela dar tudo que ela tinha, ela jogou lá dentro do gasofilácio. Aí o que aconteceu? Jesus chamou os discípulos e falou, está vendo aquela viúva? Ela deu tudo que ela tinha. Ela deu mais do que esses ricaços aí, sabe por quê? Porque os ricaços estão dando o que está sobrando. Ela deu todo o sustento dela. Então, muitas vezes, grandes dízimos, grandes ofertas, elas são boas aos olhos humanos, mas para Deus não tem valor nenhum. Quantas vezes um dízimo pequenininho, para Deus tem muito mais valor do que um dízimo enorme, porque a pessoa está dando o que está sobrando.
O dízimo também é um sacrifício, é um ato de fé. O dízimo é as primícias. Entendeu? Há pessoas que ele paga todas as contas e deixa o dízimo por último. Então o dízimo dele não é as primícias, ele não está dando por prazer. Então o certo é a pessoa pegar o seu pagamento, tirar primeiro o dízimo, depois paga as contas. Isso aí se chama primícia, mas tem que ter fé para fazer isso. Então o dízimo, querido, ele é um ato de fé e é um sacrifício também. Aquela mulher, aquela viúva, ela fez um sacrifício. Ela deu todo o seu sustento e Deus falou que ela deu mais do que todos aqueles ricaços, porque eles deram milhares de vezes mais do que ela, mas deram da sobra. Ela estava dando do que era o sustento dela. Então tem que saber fazer essa diferença, entendeu? Hoje, juntamente com os dízimos, as ofertas, têm importância e são dirigidas a muitos fins. Construção, necessidade humanitária, missões, enfim, é um privilégio ofertar na obra do Senhor, entendeu? Então isso aí é muito importante. Agora, como deve ser entregue o dízimo? As ofertas, elas devem ser entregues com gratidão. Deus ama o que dá com alegria. Se dá chorado, se dá reclamando, não dá, porque o teu dízimo não vai render nada lá no tesouro da igreja, vai trazer prejuízo, entendeu? Então o dízimo, ele deve ser entregue na igreja. Você não pode administrar, biblicamente, você não pode administrar o seu dízimo. Olha, eu não vou dar o meu dízimo não, porque eu tenho que socorrer uma pessoa ali, eu tenho que ajudar uma pessoa ali, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar uma cesta básica. Então você está administrando o seu dízimo. A Bíblia não dá esse respaldo para você administrar o seu dízimo. Você tem que entregar o seu dízimo lá na igreja. Ah, mas lá está sendo mal administrado, então você vai entregar onde está sendo bem administrado. Mas você tem que ser membro da igreja. Não pode também achar. Aí tem que entender o seguinte: nós temos que fazer separação entre o que é mal administrado, o que eu acho que é mal administrado. Muitas vezes o pastor está administrando direitinho os dízimos e as ofertas, mas não está do jeito que a pessoa quer. Que tem pessoas que querem que a igreja seja administrada na visão dele, quer que a igreja seja administrada do jeito dele. Não pode, querido, cada um tem uma visão. O pastor está fazendo direito, mas só que não é do jeito que você quer. Aí você acha que não está sendo bem administrado. Então, para pensar um pouquinho, tá? E abençoa a obra de Deus, dá o seu dízimo, certo? E o dízimo, ele deve ser dado do bruto. Tem pessoas que dão do líquido. Se eu for pagar as contas todas para dar o meu dízimo, não vai sobrar nada. Então eu tiro o meu dízimo, é um ato de fé. Entendeu? Então o dízimo deve ser levado na igreja, você não pode administrar o seu dízimo. E para encerrar aqui, o autor fala sobre o dízimo deve ser calculado na base do dízimo dos empresários, né? Ele diz aqui que o dízimo dos empresários às vezes é difícil de dar, e eu vou ler aqui, ó. O faturamento empresarial não é renda, pois inclui os custos da empresa e o lucro. Faturamento pertence à empresa e não ao empresário. Assim, o lucro é o excedente sobre o custo. Desse lucro, além do valor que lhe permite reinvestir nos negócios, o crente empresário deve tirar a sua renda, ou tecnicamente denominado prolabore, ou seja, dessa renda deve-se tirar o sustento direto de sua família. Logo, o dízimo tem que ser calculado a partir dessa renda. O prolabore significa pelo trabalho, é o pagamento por serviço prestado por estranhos a uma firma, instituição ou empresa. Ou seja, o prelabore é remuneração do trabalho realizado pelo sócio, gerente ou profissional. Ou seja, é o salário do dono da empresa. Entendeu? Então aqui ele explica essa situação. Então é melhor fazer assim do que tirar tudo de uma vez. Outro ponto importante é que o empresário deve retirar também o dízimo da sua renda bruta. Entendeu? Então, encerrando, querido, entregar o dízimo e ofertar não é obrigação, mas privilégio. Ora, Deus nos concedeu a vida, a salvação, a saúde, a família, a segurança, a paz, os irmãos na fé, os amigos, as oportunidades e as vitórias nas lutas. Reconhecer todas essas bênçãos é cultivar um coração grato. Assim,
todo cristão sincero entrega o dízimo e a oferta com satisfação, gratidão e alegria para então contribuir para o crescimento do reino de Deus na sua obra. Então, querido, é essa lição que nós temos hoje. Uma lição muito importante. Então, que Deus te abençoe, querido. E que você possa dar uma boa aula, ajudar os seus alunos. Aqui nós fizemos apenas um pequeno resumo, né? Mas você pode tirar muita coisa boa desse resumo aqui. Que Deus te abençoe, que você dê uma boa aula e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Um abração. Eu sou o pastor Adilson da Silva Lobo, da Assembleia de Deus de Vila de Cabo. Um abraço.